Alegre tem um vereador escritor. A Delicel lançou neste ano a obra Porto Alegre, a modernidade suspensa, que aponta os principais problemas da cidade e também sugere soluções. E para dar mais informações sobre a obra, é com ele que eu converso agora, diretamente aqui da Feira do Livro. Vereador, o que te motivou então a lançar este livro? Bom, o motivo básico é a cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que me ganhou, tanto que eu vim do interior de Santa Catarina para cá e para estudar, e aqui fiquei, aqui desenvolvi todo o meu trabalho e cheguei à vereança em Porto Alegre. Esse é o meu terceiro livro. Você citou Porto Alegre, a modernidade suspensa. É um apanhado de temas urbanos que eu fiz e desenvolvi teses para que Porto Alegre seja de fato uma capital moderna. Porto Alegre foi vanguarda em muitos anos atrás. Porto Alegre foi uma cidade moderníssima, mas nós chegamos num determinado momento que nós tivemos um estancamento desse processo de modernização. Por isso que eu chamo de Porto Alegre a modernidade suspensa. E eu diria que nós estamos vivendo um momento dramático, que nós temos inclusive alguns aspectos de retrocesso na cidade de Porto Alegre. É uma cidade que hoje é uma cidade cinza, é uma cidade muito suja, mal cuidada e que precisa passar por um processo de renovação. E por isso que eu falo muito no meu livro da estética urbana, criar um novo mobiliário, criar as condições de ter uma coleta seletiva do lixo, que as nossas paradas dos ônibus sejam limpas e iluminadas, além das cores. Eu falo do Porto Alegre das cores e das flores. Eu tenho um projeto que chama-se Pinta Porto Alegre, seria um incentivo da prefeitura para que as pessoas pintassem suas edificações e ao mesmo tempo Porto Alegre é o maior consumidor de flores per capita do Brasil. E nós temos uma incipiente produção de flores na zona sul de Porto Alegre. Portanto, nós podemos estar facilitando enormemente essa relação da plantação na zona sul de Porto Alegre e o porto-alegrense, que é um grande consumidor de flores, e colocar essas flores em canteiros, em praças. Hoje, um descalabro das nossas praças. A grenalização política, essa briga incessante entre posições, que não há colaboração. Se a ideia é lançada por um vereador de um partido, o outro é radicalmente contra, sem mostrar, por exemplo, uma tese diferente. E eu aqui defendo uma tese do desenvolvimento econômico de Porto Alegre, que é baseado no tripé de saúde e de excelência, o turismo de negócios e eventos e a alta tecnologia. Esse tripé de desenvolvimento, que Porto Alegre já tem um bom cabedal nessa área, precisa ser mais e mais trabalhado e desenvolvido para que a gente possa ter uma Porto Alegre cada vez mais inclusiva. E trato dessa questão da inclusão e exclusão. A cidade legal, a cidade ilegal. A cidade formal, a cidade informal. Ou seja, eu tenho aqui uma tese para quem quer governar a cidade de Porto Alegre, e eu como político dessa cidade, como vereador, evidentemente eu tenho no meu horizonte a disputa da Prefeitura de Porto Alegre. Vereador, para encerrar então, o senhor é professor, já foi livreiro, o senhor deve se identificar muito com este espaço, com esse evento tão grande que acontece aqui em Porto Alegre. A Feira do Livro é a paixão aqui do estado e de nós porto-alegrenses. Eu fui livreiro por mais de 15 anos, eu tive um sebo e isso é uma paixão. Em um determinado momento eu era o livreiro que tinha mais volume de gibis, além dos livros, mas eu fui um grande incentivador no determinado momento da troca de gibis e de livros, e aqui eu me encontro em casa como ex-livreiro, uma pessoa que lança agora o seu terceiro livro. Já comecei a preparar, estou te dando isso em primeiríssima mão, comecei ontem a esboçar o meu próximo livro, que será um livro sobre o Partido dos Trabalhadores, a história do PT no Rio Grande do Sul e principalmente os debates políticos e ideológicos que levaram o PT nesses 31 anos à presidência da República, o governo do Estado, governar a nossa cidade. Tá certo, vereador. Muito obrigado e um bom passeio para o senhor aqui na feira. Obrigado. Sucesso na Feira do Livro mais uma vez. E agora, durante toda a nossa programação, você confere os mini programas que nós gravamos aqui com os vereadores direto da Feira do Livro. Até mais!